Bem-vindos ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Muito obrigado a você que compartilha nossos vídeos, você que deixa seu like, você que deixa os comentários. Isso é muito importante para o nosso trabalho, para o algoritmo espalhar o nosso conteúdo. E hoje nós vamos abordar um assunto interessantíssimo. Bom, aqui na minha frente está o Guilherme Augusto, Dr. Guilherme Augusto Barcelos Domingues. Dr. Guilherme é um nutrólogo. Guilherme, a gente sabe que o Health Span, um dos 5 itens, um deles é alimentação e suplementação. Sim. Então, o doutor Guilherme, que é formado lá na Universidade Estadual do Rio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, fez clínica médica lá na Unifesp, fez nutrologia lá na USP, né? E está num projeto de doutorado, né? Entrou num projeto de doutorado. Ele vai falar qual é o papel do nutrólogo nesse item do Health Span. Primeiro, eu queria te agradecer pela sua presença. Muito obrigado por vir aqui hoje, Guilherme. Marcelo, eu agradeço muito o convite, a você e ao Edson também. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Guilherme, o que é nutrologia? Qual a diferença de nutrologia médica e do nutricionista? O que é essa especialidade? Fala aí pra gente. Essa é uma pergunta muito interessante. Então, e que a população tem dúvida, né? Às vezes, os médicos não, é mais difícil, mas a população sim. Então, nutrição é uma graduação e nutrologia é uma especialidade médica. Então, o médico, para ele fazer nutrologia, ele tem que ter feito inicialmente ou especialização em clínica médica ou em cirurgia geral, e aí ele está apto a tentar fazer uma residência de nutrologia. Então, ela tem esses 2 pré-requisitos, pode ser um ou o outro, para você estar apto a iniciar a especialização em nutrologia. E qual que é o racional desses pré-requisitos? Isso é muito interessante. A gente vai abordar com calma, mas o nutrólogo ele trabalha tanto no ambiente do hospital quanto no ambiente do consultório ou ambulatório. E no ambiente hospitalar, ele precisa ter um background mínimo de manejo de pacientes hospitalizados, que tanto a residência de clínica médica quanto a residência de cirurgia geral vão ensinar a gente ao longo de 2 anos a conduzir pacientes hospitalizados, casos graves, ou de enfermaria ou de UTI. Então, esse que é o racional. Eu sempre me perguntei, como é que uma especialidade pode ter pré-requisitos tão diferentes como cirurgia geral ou clínica médica? Mas é porque ambas vão dar aquele background mínimo de entender a conduzir um paciente internado. Tá. E me fala uma coisa, a nutrologia é um programa de residência de quanto tempo? O que você vê lá? Dá uma noção para o ouvinte qual que é a função do nutrólogo. Legal. A nutrologia, ela é precedida por esses 2 anos, ou de clínica médica, ou de cirurgia geral. Então, o médico ele fez 6 anos de faculdade, depois 2 anos da área básica e depois a especialização que dura 2 anos. Então, são 10 anos de formação. 10 anos de formação, é isso aí. Isso é importante, isso significa que o médico nutrólogo, ele lida com essa questão da saúde, doença e nutrição, né? Uhum. E isso significa que muitas vezes a população precisará de um nutricionista, pode precisar do nutricionista, pode precisar do nutrólogo e muitas vezes um nutrólogo também precisa do nutricionista e o nutricionista muitas vezes também precisa do nutrólogo. Então, isso significa que no mundo da saúde, o nutrólogo e o nutricionista se interagem. O tempo inteiro. A população se interage o tempo inteiro com o nutrólogo e nutricionista. O tempo inteiro. No ambiente hospitalar,
Essa é uma questão que antes de entrar para a nutrologia eu também eu não sabia. Mas no ambiente hospitalar, o nutrólogo ele trabalha inserido em uma EMTN, Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional. E todo hospital teria que ter uma MTN. Então, geralmente vai ter algum médico que foi escalado para MTN, ele sendo nutrólogo ou não, tendo ou não título de terapia nutricional. Obviamente, é preferível que ele seja nutrólogo ou tenha o título de terapia nutricional. A MTN ela tem uma composição mínima de médico, nutrólogo, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico. E cada um tem uma atribuição dentro dessa equipe multidisciplinar. Então, a prescrição de nutrição parenteral é exclusivamente médica. A prescrição da dieta também. E aí a gente trabalha em conjunto com a equipe da nutrição para escolher o melhor tipo ou para escolher a meta calórica ou meta proteica e por aí vai. O farmacêutico vai ajudar a gente a construir uma bolsa de nutrição parenteral que não seja desequilibrada, né? E o enfermeiro vai auxiliar muito a equipe cuidando dos acessos vasculares. Então, a gente tem os acessos de curta, a gente tem acessos de longa duração para nutrição parenteral. Isso é super interessante. O HC de São Paulo, ele deve ser o único serviço brasileiro do SUS que faz nutrição parenteral domiciliar. Olha só. Então, tem pacientes com catéter de longa permanência, com falência intestinal, recebendo nutrição parenteral em casa há 5, 10 anos. Tá. E me fala uma coisa, eu vejo muito intensivista. O intensivista também entra para essa especialidade? Como é que tá? O intensivista, ele não está inserido em uma MTN, porque a função da MTN é meio que organizar toda a terapia nutricional de um hospital. Não atender diretamente, não assistir diretamente, mas gerar protocolos e etc. Mas o intensivista, ele está apto, se ele quiser, a estudar terapia nutricional e tentar prestar a prova de título da SBNPE, a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, a antiga Braspen, que é o equivalente dos americanos à Aspen e dos europeus à ESPEN, American Society of Parenteral and Enteral Nutrition, e a ESPEN, que é a europeia. Então, dentro do hospital, o nutrólogo trabalha assim. E fora do hospital, aí é o oposto, assim, no sentido em que o foco seria mais em obesidade e doenças associadas. Obesidade tem dezenas de doenças associadas. Dislipidemia, diabetes, hipertensão, esteatose hepática, né? A nomenclatura atual é Mafaldi, a antiga nomenclatura era NASH. Apneia obstrutiva do sono, a SARROS. Então, no ambiente ambulatorial, o nutrólogo vai cuidar muito de obesidade e as complicações, as doenças associadas, e também de intolerâncias alimentares, como doença celíaca, intolerância não celíaca à proteína do trigo, que mais que a gente tem? Intolerância à lactose e a síndrome do intestino irritável, que acho que daria um programa inteiro de tanto... E pacientes também com intestino curto, que não conseguem ter uma boa absorção, pacientes que tiveram tumor, trauma, etc., e acabam... A questão do intestino curto é muito interessante, Marcelo, muito interessante, porque isso foi regulamentado o ano passado, se eu não falho a memória, teve uma regulamentação que o SUS ele não tinha um CID para falência intestinal, né? Então, a gente não tinha nem como abraçar os pacientes com falência intestinal dentro do SUS, só dentro de protocolos de pesquisa. Houve uma regulamentação a nível federal. Então, vão se multiplicar os centros de reabilitação intestinal no Brasil. A gente tem muito importante, poucos. Né? A gente tem quase nenhum. Isso é muito importante. E os centros de reabilitação intestinal, eles estão ligados a uma coisa ainda mais específica. Veja, não é uma doença de alta prevalência.
É uma doença que vai variar ali entre 2 a 5, 4 casos por... O corte, se eu não me engano, é 100 mil ou 1 milhão. Acho que 1 milhão de pessoas. Mas o pouco de muito é muito. É. Então, Nossa população é grande, né? Não tem uma prevalência tão grande, mas não existe essa assistência. Não existe essa assistência. E o fim da reabilitação intestinal é a gente considerar esse paciente com indicação ou não de transplante intestinal, que é uma coisa amplamente desconhecida entre os médicos. Se eu for falar de transplante de rim, qualquer médico vai saber. Coração, pâncreas, pulmão já começa a ficar uma coisa mais segmentada, fígado é bem frequente. Agora, intestino, eu não conhecia até entrar na residência de nutrologia. Muito raro. É muito raro. Você não vê. No HC tem transplante intestinal, tem um centro de reabilitação que é capaz de fazer transplante intestinal. Vamos nos podcasts futuros trazer o doutor... Professor André Ali para falar sobre transplante intestinal. Isso é muito importante. Com certeza. Isso é muito legal. Bom, agora nós vamos falar o seguinte. A gente falou a área da nutrologia, onde você atua, mas hoje nós vamos explorar esse mundo dos suplementos. Né? O que é bom, o que é ruim, qual o nível de evidência deles. Antes de entrar no mundo dos suplementos, eu queria que você definisse suplementação. Primeiro, é para todo mundo. 2, alimentação. Se você tem uma alimentação saudável, intestino bom, você é um cara jovem, há necessidade de suplementação? Qual a importância da alimentação saudável na vida do indivíduo? Eu já botei no Healthspan, que é importante, né? Mas eu queria ouvir de você. Primeiro, alimentação saudável e quando suplementar? Essa é uma pergunta bem ampla, mas dá para a gente destrinchar em vários subtemas, né? Então, quando a gente estuda um suplemento alimentar, a gente tem que ter muita cautela. Primeiro, a gente tem que entender que qual é a finalidade do suplemento? Para que eu estou usando esse suplemento? Porque aquela ideia de que mal não faz, ela é incorreta, né? Com esse mal não faz, a gente encontra casos de hipercalcemia relacionado à hipervitaminose D, que o paciente vai tomando é uma vitamina lipossolúvel, deposita, e aí a gente tem hipercalcemias graves por conta disso. A gente tem a suplementação indiscriminada de antioxidantes, como beta-caroteno, que aí tem algumas meta-análises falando que pode aumentar a incidência de alguns tumores. Então, acho que o primeiro ponto de partida é ter um pouco de cautela quando a gente vai conversar de suplementos alimentares e abolir essa ideia de que mal não faz. Desculpa, aqueles chás da insuficiência hepática aguda que eu já vi 3 pacientes esse ano, 3. É por aí. Um chá emagrecedor. Sim. E aí a gente entra na segunda questão muito interessante sobre esse tema. Qual é o objetivo e qual é o suposto efeito? Porque, veja, existe um interesse financeiro e mercadológico muito grande em você dizer que o suplemento A ou B, ele cura o diabetes, ele cura doenças graves, ele cura doenças crônicas, ou ele promove emagrecimento. Então, existe essa pressão financeira grande. Então, para a gente avaliar isso, que a gente tem os estudos científicos. É para isso que serve a ciência. E aí a gente desenha um ensaio clínico randomizado, ou estudo clínico randomizado. A gente separa um grupo em que a gente vai dar placebo, e a gente separa um grupo em que a gente vai dar o nutriente ou suplemento específico, e a gente vê se aquilo funciona ou não. Para isso que servem os estudos. E dizer se funciona ou não, eu preciso de entender o desfecho. Eu preciso de entender qual é o objetivo daquele suplemento. E sabendo o objetivo, eu consigo dizer se ele funciona ou não. Se o desfecho for emagrecimento, for tratamento da obesidade, então ou o paciente tem que perder peso ou ele tem que melhorar a composição corporal, por exemplo. Sim. Se o desfecho for um desfecho ergogênico de melhorar a performance, então tem que melhorar a força, ou tem que melhorar a potência,
ou tem que o praticante tem que fazer num tempo menor do que o grupo placebo, por exemplo. Então, ou seja, a evidência tem que mostrar resultado. E para não fugir da última pergunta, veja, se a gente tem um trato gastrointestinal funcionante, sem doenças desabsortivas, sem doenças raras como a síndrome do intestino curto, a gente tem que usar ele. Então, a gente vai absorver as vitaminas, minerais e etc., pelo nosso trato gastrointestinal, sem a necessidade, em muitos casos, de recorrer à via endovenosa ou intramuscular. Então, qual é o motivo de o meu médico estar escolhendo fazer esse nutriente, essa vitamina ou esse suplemento pela minha veia? Eu não vou absorver pelo intestino? Então, essa é uma pergunta que os pacientes têm que se fazer, né? E nós também temos que se fazer na hora de receitar para Talvez o primeiro passo antes de injetar é melhorar a alimentação. Sim, com certeza. Então, antes de a população sair tomando suplemento, é muito importante saber, de ter em mente alguns princípios. Primeira coisa, suplemento não substitui a alimentação, não substitui uma boa alimentação. Em outras palavras, prato de comida diversificada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, suplemento não substitui exercício físico. É um segundo princípio que todos nós devemos ter em mente antes de suplementar. Terceira coisa, suplementos são um conjunto de substâncias que entram no nosso organismo e podem sim modificar o nosso organismo, seja para o bem, seja para o mal, seja para algum determinado objetivo. O que isso significa? Significa que só podemos consumir suplementos que tiverem estudos científicos. Porque aquela ideia que o Guilherme falou de que mal não faz, a população acha que mal não faz, nós não achamos isso. Uhum. Pode fazer mal sim. Os suplementos são substâncias que entram no corpo e podem, inclusive, interagir com os medicamentos que a população toma. Sim. Por exemplo, imagine uma pessoa em que há necessidade de tomar anticoagulante para prevenção, para não ter AVC. Aí entra um suplemento que interage com o anticoagulante, a pessoa pode ou sair sangrando do cérebro ou qualquer lugar do corpo, ou por causa dessa interação pode sair trombosando o cérebro e tendo um AVC, um infarto do coração, por causa de um suplemento, que são substâncias que entram no corpo e podem interagir com os outros medicamentos que nós tomamos. Ou seja, muito cuidado com os suplementos. Perfeito. Guilherme, você me corrige, tá? Primeiro, tenha uma alimentação saudável. Segundo, você quer suplementar? Você é uma pessoa saudável, quer suplementar? Procura um nutrólogo para entender por que você supostamente precisa de suplementar e para tomar o suplemento de uma forma correta, né? Eu vou aproveitar essa levantada de bola, Marcelo, e fazer uma outra pergunta. O paciente também tem que se perguntar se o nutrólogo que ele tá buscando é nutrólogo. Exatamente, porque então, é uma questão... desfecho ruim a gente vê no hospital, né? É uma questão complexa, mas a nutrologia talvez tenha sido uma das especialidades que mais sofreu com a expansão indiscriminada de uma pós-graduação de final de semana. Então, às vezes, a gente tem no cenário em que um recém-formado, ele quer fazer um caminho curto, ele não quer fazer esses 4 anos de residências que são difíceis de serem feitas e opta por fazer um curso de final de semana. Então, ao terminar esse curso, esse profissional não pode se auto-intitular nutrólogo. O Conselho Federal de Medicina, ele define que até nas redes sociais ele poderia colocar que ele fez uma pós-graduação nem nutrologia, mas ele teria que colocar vírgula, não especialista em caixa alta, em caps lock. Isso é claro que a gente não vê em nenhum Instagram, em nenhuma rede social por aí, mas essa é a norma. Então, eu acho que essa é uma mensagem importante para o paciente
buscar saber se o nutrólogo dele é nutrólogo. Isso é muito fácil. Então, você estando em São Paulo, você busca o site do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, coloca o CRM do profissional e você descobre se ele obteve o RQE, o Registro de Qualificação do Especialista. E aí você vai se surpreender que a gente não tem tantos especialistas assim. Então, se você está em Minas Gerais, vai buscar o site do Conselho de Minas Gerais. Se você está em Goiás, vai buscar o site do Conselho de Goiás e assim por diante. Esse é um disclaimer que, infelizmente, é importante de ser feito antes da gente mergulhar aí nos suplementos. E um segundo disclaimer, se o senhor me permite, a gente não pode pegar um estudo experimental, porque nós médicos sabemos da pirâmide da evidência científica. Mas alguns médicos acabam se esquecendo. E a população não sabe da pirâmide da evidência científica. Então, na base da pirâmide, a gente tem opinião de expert. E um expert é um doutor, um livre docente, como vocês. Não é quem só fez aquela especialização. Subindo um pouquinho, a gente tem os estudos observacionais. Subindo mais um pouquinho, nós temos os estudos clínicos randomizados. E, por fim, a gente pode juntar vários estudos clínicos randomizados bons e fazer uma revisão sistemática. E se o dado for bem homogêneo, a gente consegue ir para o topo, que é uma meta-análise. Então, a gente nunca pode passar um suplemento com base em estudo experimental, em modelo animal, ou porque a gente descobriu aquele elemento na tabela periódica. E nem dosar, porque eu já vi serotonina sendo dosada, alumínio, diversos metais que a gente encontra só na tabela periódica e não tem um interesse clínico relevante. Então, só esse último aviso importante. Esse detalhe é muito importante porque eu vejo a população dizendo que tal suplemento tem evidência científica, né? Até já me forneceram o trabalho científico. Quando eu vou ver o trabalho científico, foi em camundongo. Né? Então, ou observacional. Isso, É uma coisa... né? Ou seja, pessoal, camundongo não é ser humano. Não é ser humano. É muito importante nós sabermos que os trabalhos científicos que nós estamos nos referindo são trabalhos científicos em que os seres humanos que foram examinados, ou seja, realmente o que acontece no ser humano e não o que acontece nos camundongos, nos cachorros, cavalos, em outros animais do mundo da veterinária ou os animais de laboratório. Não confundam trabalhos experimentais de área básica, né, com trabalhos, ensaios clínicos envolvendo os seres humanos. Bom, então vamos lá, vamos para os suplementos, vamos ao que interessa, né? Mas antes, coma direito. Tem o prato colorido, né, Edson? Né, Guilherme? Claro, bastante proteína, bastante verdura, leguminosa, coma direito, depois você pensa em suplementação. É muito importante nós sabermos que se nós pegarmos os nossos vozinhos de 90 e poucos anos, 100 anos... suplemento, né? As pessoas chegavam aos 90 e poucos anos, 100 e poucos anos, centenários. É só nós perguntarmos para os nossos geriatras, vários centenários que nunca tomaram suplementos e são centenários. Uhum. Então é muito importante, claro, isso não invalida o uso de suplemento. Sim. Porém, há necessidade de uma indicação. Isso. Tá. Bom, vamos lá. Então vamos para os suplementos egogênicos. Isso. O que é isso, hein? Então, sem ser pedante, né? Mas a etimologia das palavras é muito interessante, tanto é que eu enfatizei, né? Mas seria um suplemento que te auxilia no trabalho. Vem do grego ergon, que seria trabalho ou força, e gênesis, que seria produzir, né? Ergogênicos. Ergogênicos. É muito interessante. Essa é uma divisão didática, né? Porque vamos dividir os suplementos na caixinha de aumento de massa muscular, ou ergogênico, ou X ou Y. Não é bem assim na realidade, né? Eles podem ser utilizados em múltiplos desfechos. Mas, para uma forma didática, dá para a gente colocar os ergogênicos
dentro de uma caixinha e dentro dessa caixinha colocar a creatina monoidratada. Tá na moda essa palavra, hein? A cafeína Também. e a beta-alanina. São 3 suplementos muito utilizados, tanto por quem está fazendo musculação, exercício resistido, crossfit, ou quem está fazendo exercício aeróbico. E são, assim, eu acho que tem um interesse enorme. Tem muita relação com desempenho, né? Isso, com melhora do desempenho, perfeito. E tem muito conteúdo na internet sobre esses suplementos. Sim. Só que a gente tem que filtrar em relação à qualidade desse conteúdo. Vamos começar com a creatina, então? Vamos lá, com calma, então. A creatina, ela pode ser definida bioquimicamente como um tripeptídeo, mas não vamos afugentar nossa audiência com a palavra bioquímica. Vamos partir agora para como que ela é absorvida, né? Ela é absorvida na forma de fosfocreatina. Isso é super interessante. E ela se deposita 95% no tecido muscular esquelético e uns 5% no cérebro, no sistema nervoso central, particularmente no cérebro. E por isso que tem estudos avaliando desfecho de composição corporal e força, e tem estudos avaliando desfechos cognitivos para doença de Parkinson, etc. Mas então ela é absorvida como fosfocreatina. Isso já ajuda a gente a entender como ela funciona. Eu não sei se vocês se lembram lá do ATP, do trifosfato de adenosina, é claro que vocês se lembram. A moeda energética do nosso corpo, como é que a gente produz energia e estoca, né? Então, o ATP, quando ele é utilizado, ele é quebrado no ADP. Então, o ATP tem 3 fosfatos, o ADP tem 2 fosfatos. Para recompor o ATP em ADP, eu preciso de um fosfato altamente energético. E quem vai doar isso é a fosfocreatina, que vai doar esse fosfato altamente energético e vai recompor o ATP. Então, eu explico isso para os meus pacientes. Sim. Vários pacientes vão entender e vão assimilar essa informação. Ela é uma bateria do ATP. E com isso, a gente já consegue entender como que ela funciona. Ela funciona melhorando a nossa capacidade de treinar, de exercitar, tanto nos exercícios de musculação, exercício resistido, quanto no aeróbico. E aí a gente entende quando ela não funciona, porque tem estudo clínico que tentou dar creatina, por exemplo, para pacientes hospitalizados, acamados, e não melhorou nada. Porque ele, em tese, ele não está se movimentando, não tem uma... Então, assim, esses ergogênicos vão funcionar muito melhor, melhorando a capacidade do indivíduo, do paciente, a se exercitar. Então, a gente entendeu como que a creatina funciona, né? Aí a gente vai para uma sessão, assim, de... Existe evidência clínica suficiente para dizer que ela funciona? Existe. A creatina talvez seja o suplemento mais estudado de todos. Tem estudo lá desde 1980 em diferentes grupos de pacientes. Eu vi uma publicação, acho que foi de 99, numa revista de cardiologia, já avaliando creatina para insuficiência cardíaca. Olha 99. Só. Então, tem estudos, como ela é muito estudada, tem estudos longos. E são estudos longos que vão garantir para a gente que aquele é um suplemento seguro. Então, a gente tem uns estudos longos com Parkinson, que o spoiler é que não melhorou os desfechos, mas demonstrou que mesmo numa população frágil, policomórbida, a gente tem segurança de usar o suplemento, né? Você tem segurança, mas o desfecho não é para esse fim tão não. esperado. Para esse fim não. A Sumica comentou com a gente. Que os pacientes mais idosos talvez não teriam. Para cognição, tem um monte de estudo pipocando, então eu acho que isso ainda está indefinido. Se ela tem RCT positivo, melhorando questionários de cognição, e tem outros que não são tão positivos. Agora, para melhora de força e aumento de massa muscular, os estudos são unânimes. Ela é um dos melhores suplementos, é barata e funciona. E a dose não é tão alta, né?
O custo não é alto. O custo não é alto por dose, né? E aí, como que a gente toma ela, né? Isso é super interessante. A gente sempre teve 2 protocolos principais. Um protocolo que usava ali 20 gramas durante 5 dias, dividido em 4 tomadas, que é um protocolo de saturação rápida, ou a gente pode tomar entre 3 e 5 gramas todos os dias. Não tem muita diferença. Assim, no cenário em que o meu paciente ou atleta precisa daquela melhora muito rápido, eu vou partir para esse protocolo de saturação em 5 dias, mas no cenário em que é um atleta amador, é alguém que só quer pegar mais peso na musculação, melhorar a composição corporal, ficar melhor de saúde, não tem por que você fazer esse protocolo condensado. O protocolo condensado, desculpa, é você tomar a dose... 20 gramas ao dia. 20 gramas dá quantos scoops? Depende. Cada empresa tem um copinho scoop, ou scoop padronizado. Então, tem empresa que tem um copinho bem pequenininho de 1,5 gramas. Ah, sim, bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Já tem empresas que tem um maiorzinho de 3 gramas. E aí a gente vê que o paciente chega no consultório tomando a dose errada. Ah, entendi. Ou seja, quando você vai prescrever, normalmente você pede para ele trazer o que ele comprou e ver o tamanho do negócio. Aí a gente tem que falar sobre marca, tem que definir isso direitinho. Porque as composições podem ser diferentes em diferentes marcas também. Sim. E aí a gente entra num tema muito interessante, que é a segurança, né? Então, esses dias eu estava dando aula para um grupo de cardiologistas, aí eu coloquei assim, o efeito adverso de cada suplemento, e na creatina eu coloquei, principal efeito adverso, inimizade com o nefrologista, porque faz parte do metabolismo, né, da creatina aumentar a creatinina. Isso não significa que o seu rim está piorando. A gente já tem essa informação. Como é que a gente descobriu essa informação? Veja, essa é complexo, né? É um tema mais complexo, mas é interessante. A creatina, ela não é tóxica para o corpo. A gente usa ela para estimar a taxa de filtração glomerular, porque ela é muito pouco excretada. Então, ela é só um parâmetro da função renal do nosso paciente. A gente tem outras moléculas que vão ser marcadores de função renal. A cistatina C. Então, se você quiser ter certeza de que a função renal daquele paciente não vai se alterar... Ou tá boa, apesar de a creatina estar alta, né? Você dosa a cistatina C, sim, que não é tão caro, né? E aí você joga isso naquelas calculadoras do CKD-EPI de estimativa de taxa de filtração glomerular. Veja, com isso eu quero dizer que antes de começar a creatina para qualquer paciente eu preciso dosar CKD, eu preciso dosar cistatina C? Não quero dizer isso. Mas eu quero dizer, se o seu paciente ele é mais policomórbido, ele é mais frágil, ele precisa de uma atenção especial, pagar esse exame não vai ser um custo financeiro importante para ele, você consegue explicar para ele que isso não está tendo impacto na função renal dele. E aí você tranquiliza o nefrologista, você se tranquiliza de que esse suplemento não está causando prejuízo. Perfeito. E aí um outro efeito adverso que às vezes perguntam, e eu não sei como que isso se difundiu tanto, é se está relacionado com calvície, se está relacionado com queda capilar, e não tem nenhum estudo também mostrando isso. Claro. Então essa foi alguma informação que foi se espalhando, não sei, e é uma dúvida relativamente frequente. E por último, também, assim, super interessante, nesse período de saturação de 1 semana no protocolo de 20 gramas ou de 1 mês no protocolo de 3 gramas, o nosso paciente vai ganhar 1 a 2 quilos de peso corporal, porque a creatina ela se deposita no músculo e ela puxa água, ela tem um efeito higroscópico. Então, é esperado que o paciente vai ganhar 1 a 2 quilos. Então, seria, entre aspas, um ganho de massa magra, é isso? Isso. Mais ou menos isso. Então, não é para a gente se assustar. Com isso, eu não quero dizer que é um suplemento que engorda. A gente vai ganhar esse peso durante a etapa de saturação e depois ele não vai se perpetuar. Bom, é importante a população saber que a creatina
que tem várias evidências científicas mostrando que a creatina, ela faz aumentar massa muscular. Porém, é importante a população saber que não é ela, teoricamente, não é ela que faz ganhar músculo. Ou seja, se nós ficarmos parados, só tomando creatina, nós não vamos ganhar músculo. Isso é um conceito fundamental para a população saber. O que ela vai fazer? Ela vai otimizar o ciclo de energia da célula para que a célula possa fornecer energia para os músculos, quer dizer, que a célula possa produzir energia para que nós consigamos fazer exercício físico. Porque é através do exercício físico e, portanto, as suas consequências metabólicas que nós vamos criar músculo, que nós vamos fazer músculo. Então, quem faz a atividade que resulta em ganho muscular é o exercício físico e as suas consequências. Uhum. E a creatina é apenas um meio que favorece a produção de energia para que nós consigamos fazer exercício físico. Uhum. Ô, Guilherme, então, resumindo aqui, melhora a performance, Sim. unanimidade, Uhum. nível de evidência bom, Sim, certo? sim. Cognição... Sim, Vamos ali ainda, esperar uns 5 anos para responder. 5 anos, cognição e disposição entraria aí, disposição, porque... disposição acho que não. Não, né? Não, disposição, né? Tá. Disposição é o próximo. É o Eu próximo. vou te fazer uma pergunta. Porque você tem uma ideia, no meu grupo, é o grupo dos 50, né? Aí uma amiga minha, meu time que acordar para fazer exercício, eu não tenho vontade de fazer exercício. Eu falei, cara, vai lá, procura alguém para te orientar, para você ter disposição. Vamos lá, vamos para disposição. E aí então. Esse gancho é muito interessante, porque muito paciente vai procurar o nutrólogo para melhorar a disposição. E assim, o paulistano, o paulista, a pessoa numa idade produtiva, tá todo mundo trabalhando muito. Todo mundo quer uma fórmula mágica para acordar muito disposto, pular da cama e fazer um exercício, trabalhar, ser produtivo durante 10, 12 horas, depois ir dormir bem tarde e acordar no outro dia do mesmo jeito. Então, assim, spoiler, não existe esse suplemento. Não existe essa pílula mágica, porque se tivesse eu estaria tomando. Mas existe algo parecido com isso. O mais parecido com isso seria a cafeína. E aí eu queria te perguntar, Marcelo, você toma café? Não. Não? Doutor Edson toma café? Mas é engraçado, cara. Você sabe que esses dias lá do conforto médico, a máquina do café quebrou. E eu tava numa mesa, olhando lá de distante. Aí chegava o cara, aí tem uns 10. Quebrou. Quer dizer, as pessoas já sabem o caminho, elas querem tomar o café. E se não tem, é um evento trágico no dia, né? Sim. Eu tomo de tempo em tempo, porque me dá gastrite. Quando eu tô bem da gastrite, aí eu tomo. Quando começa dá pra gente conversar sobre isso também. Aí, assim, só pra gente construir um conhecimento, né? A grande molécula ativa do café é a cafeína. É a cafeína, que eu posso tomar ela no café, vai ter também em refrigerantes energéticos e vai ter um pouquinho no chocolate também. E eu posso fazer uma cápsula e manipular essa cafeína em doses de 100, 200 ou mais miligramas. A cafeína é uma metilxantina, daquele grupo de outras medicações que a gente usava como broncodilatadores. E como ela funciona, isso é muito interessante. Esse é mais um nicho médico, né? Um conhecimento médico, mas ela é um antagonista da adenosina. Então, a gente acorda, não tem tanta adenosina na nossa fenda sináptica, aí vai dar 18 horas, 19, 20 horas, aí já começou a acumular bastante. 21 horas, aí é quando vem aquela sensação de fadiga, cansaço e etc. E aí a gente toma um café. E aí essa cafeína vai lá, ela se liga no receptor da adenosina e compete com a própria adenosina sem produzir aquele efeito de gerar cansaço. E isso explica a ação da cafeína no sistema nervoso central, que é de dar disposição,
reduzir a fadiga, nos dar energia. Não é mágico, né? Mas eu com certeza me sinto melhor depois de uma xícara de café do que antes. E no músculo, aí é ainda mais interessante. Toda vez que a gente está fazendo as contrações musculares vigorosas de um exercício, a gente está tendo tipo um vazamento de potássio do meio intra para o extracelular. E aí isso vai deixando a nossa membrana plasmática hiperpolarizada. E se a gente for lembrar de fisiologia, a gente precisa que esse estímulo da membrana plasmática ele seja efetivo e gere uma contração. Se a membrana está hiperpolarizada, a gente tem estímulos incompetentes para promover a contração. Isso explica a fadiga do exercício. É você perder a capacidade de, eu quero levantar esse peso, mas tá tudo contraído já, né? Não vou conseguir. Então, ela tem esses dois mecanismos de ação super interessantes. E aí a gente vai, então assim, a gente entendeu o que é a molécula, a gente entendeu o mecanismo de ação, a gente pode ir para a evidência clínica. Tem muita também, Marcelo. Tem muito estudo clínico, porque é fácil fazer estudo clínico com suplemento. Diferente de fazer estudo clínico com dieta, que, obviamente, nenhum comitê de ética permite que a gente prenda 100 indivíduos num ladinho, 100 indivíduos no outro, dê 2 dietas diferentes por 10 anos, e aí eu ia descobrir se dieta A ou B é melhor. Isso é perigoso. Isso não é eticamente aceitável. Agora, com suplemento, dá para fazer um estudo clínico. Então, e aí vão se gerando as evidências. Então, ela melhora força, ela melhora potência, ela reduz o tempo de um determinado, por exemplo, numa corrida de 100, 200 ou 300 metros. Ela vai reduzir esse tempo para eu obter aquele resultado. Então, para múltiplos desfechos dentro do exercício, ela está indicada. Então, eu posso tomar ela para ir para academia, eu posso tomar ela para ir para correr, para o crossfit, para jogar um futebol, se eu quiser performar bem, né? Para um trekking. Para múltiplas modalidades de exercício, eu posso lançar a mão da cafeína. E aí, em que dose, né? Em que dose e como você suplementa? Sim, super interessante. Entre 3 e 6 miligramas por quilo. 3 e 6 miligramas por quilo. 60 minutos antes do pico do treino. Então, se você vai fazer musculação e tem aquele exercício difícil, agachamento, levantamento terra, 60 minutos antes desse exercício que a gente deve tomar o suplemento. E aí os efeitos colaterais, que o Dr. Edson já antecipou aqui, né? Ela, de fato, reduz a competência do esfíncter esofagiano inferior. Então, de fato, ela piora a regurgitação. Então, para quem tem regurgitação, vamos lá, uso com moderação. Ela aumenta a secreção do ácido clorídrico, então essa regurgitação é mais ácida, sim. Né? Então, a gente tem esses efeitos. A gente pode ter os efeitos adrenérgicos, que vão ser tremores, palpitação. Então, a gente tem que ver naquele paciente qual é a tolerância individual dele. Tolerância não é o melhor termo, mas qual é a dose correta para aquele paciente? Que é individual, né? Por causa do fenômeno. É individual por uma questão genética, é individual por uma questão ambiental. Os hormônios femininos, eles aumentam a meia-vida da cafeína. Por isso que a meia-vida normal seria de umas 4 a 5 horas para um homem, para uma mulher vai ser um pouco mais. Para a gestante vai triplicar. Olha só. Por isso que se dizia que gestante não podia tomar café. Não é que não pode, pode, mas tem que tomar café só de manhã, senão não vai dormir à noite. E o cigarro reduz a meia-vida da cafeína. Por isso que quem fuma puxa um café, né? Puxa um café e toma grandes quantidades.
Então isso é... Toma muito porque olha isso é só, muito interessante. muito associado, né? O cara fumando com a xicrinha de café. Né? E, além disso, a gente tem o fenômeno da tolerância. Então, se eu tô te dando 100 miligramas de cafeína por 30 dias, o nosso corpo é inteligente. Poxa, eu tô sendo estimulado o tempo inteiro. Deixa eu pegar esses receptores e reduzir o número deles. Deixa eu fazer um down regulation, uma regulação para baixo desses receptores, porque eu não quero ficar hiperestimulado o tempo inteiro. E é por isso que se eu tomar 100 miligramas de cafeína 30, 60 dias, eu não vou ter mais aquele benefício que eu sentia. Eu vou precisando de doses cada vez maiores. Esse é o fenômeno da tolerância, né? Esse fenômeno super rápido chama taquifilaxia, né? Mas a tolerância seria esse... Ou seja, ela vai perdendo o efeito. Vai perdendo o efeito. E aí a gente tem que reduzir a dose, tirar umas férias com calma. Porque se eu cortar uma alta dose de café do dia para a noite, dor de cabeça, mal-estar, náusea, eu já tive essa experiência. Provavelmente muitas pessoas já tiveram. Você está tomando muitas xícaras ou altas doses de cafeína e aí eu faço uma interrupção súbita, eu vou ter efeitos colaterais. Insônia? Insônia, ela está mais relacionada, não com a tolerância, mas sim com... a hora que você toma. Isso. Se eu sou um homem que eu não tenho nenhum outro fator que vai aumentar a meia-vida da cafeína e eu tomo ela por volta de 3, 4 horas da tarde, eu vou conseguir dormir bem. Agora, se eu sou uma gestante, aí eu vou ter insônia. Ou se eu estou usando anticoncepcional oral, que também vai aumentar a meia-vida da cafeína, talvez eu tenha insônia. Então, eu acho que é prescrever o suplemento, né, entender ele como um remédio, reavaliar o seu paciente, entender os efeitos colaterais que ele teve. O excesso de cafeína pode causar dificuldade de sono. Né? Excesso, por quê? Porque é um estimulante cerebral. Uhum. Por ser estimulante cerebral, o excesso de cafeína, aqueles que tomam cafeína demais, tomam café demais, realmente essas pessoas podem ter dificuldade para dormir, pode até ter insônia, inclusive. Então, que no consultório de neurologia nós orientamos? Nós orientamos que após 4 da tarde... Esquece, né? É melhor não tomar café. Né? Claro, salvo exceções. Tem pessoas que metabolizam rapidamente. Aí tudo bem. Tem pessoas que metabolizam rapidamente e que jantam 8 da noite, depois do jantar tomam um cafezinho e dormem bem. Só que para aquelas pessoas que não conseguem dormir e que estavam usando café à noite, aí nós recomendamos não usar o café no período noturno. Né? Então tem essa parte. Outro efeito colateral importante para quem exagera no café, principalmente para aquelas pessoas que têm doença cardíaca, principalmente arritmia, aí nós orientamos também diminuir o café. Porque o café ele provoca efeitos adrenérgicos no corpo, pode provocar taquicardia. Então, se a pessoa tiver predisposição para arritmia, ou mesmo se for uma pessoa que está sob controle médico por cardiologista de arritmia, né, o próprio cardiologista já pede para tomar menos cafeína. Né? Esse tema é interessante, porque eu apresentei esse suplemento para uma plateia de cardiologistas. Então eu falei, eu tenho que trazer estudos da cardiologia, e cardiologista adora uma evidência, tem que ser uma publicação... Essa especialidade não dá para botar estudo experimental, senão você morre. E tem uns estudos de segurança, Dr. Edson, com doses altas de cafeína, até 500 miligramas, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, NIRA 1-3. E eles botaram holter nos pacientes e tentaram ver se ia aumentar arritmias supraventriculares ou ventriculares. E, surpreendentemente, não aumentou. Então, com isso eu quero dizer que é super seguro? Não. Isso é um estudo, né, que avaliou segurança, mas quer dizer que eu posso avaliar caso a caso.
não quer dizer que está proscrita para toda a população o uso desse suplemento. Eu teria o princípio da prudência, que vale para a medicina muito bem. Eu começaria com doses mais baixas, eu iria seguindo o meu paciente e por aí em diante. Mas a gente tem... Em outras palavras, quem tem problema cardíaco, vai com calma. Vai com calma. Agora, como é que você prescreve? Como é que o paciente tem que tomar? Por exemplo, eu vou fazer um exercício de manhã, eu tomo um café, eu tomo uma cápsula, eu como uma barra de chocolate com cafeína. Como é que você prescreve isso aí? Eu prescrevo como cápsula, porque você consegue botar na mochila. E você controla a dose, né? Você controla a dose. E a gente, numa vida corrida, né? Você toma logo essa cápsula 60 minutos antes do treino e vai treinar. Vai se divertir lá na academia. E outra pergunta. Mas vale a pena falar que tem aquelas pessoas que a cada 3 horas vai lá, toma um cafezinho. Então, para essas pessoas, aí a dose da cápsula já é menor, né? Feita de acordo com a dieta da pessoa. Super interessante. Por exemplo, corredores. Tem que tomar cuidado, porque vários das embalagenzinhas dos repositores de carboidrato já tem cafeína. O pré-treino, quase todos, daria pra gente fazer um só de pré-treino, mas quase todos os pré-treinos, a base é cafeína. Então, toma cuidado se você não está tomando múltiplas fontes de cafeína, e aí você vai exceder aquela dose de 6 miligramas, que seria o teto. Aí você já vai começar a ter efeitos gastrointestinais severos, não severos de ser hospitalizado, mas muito desconfortáveis. Tá? Não, e o gelzinho tem gelzinho. O gelzinho, o gelzinho, o pré-treino. Os meus treks, entendeu? Quando você O tá seu ali no tem? meio do trek, tu toma um gelzinho, é a mesma coisa que você tomar faz assim, e você vai embora. Ele tem uma baixa tolerância, não toma tanto café. Não toma café, então, cara, é impressionante. Pequenas. É impressionante. Legal. Você tá ali fadigando uma mochila, 17 quilos, 15 quilos nas costas, subindo a montanha, você tá ali cansado, você toma um gel, cara, parece que você tá... Aí você chega rapidinho. Legal. Melhora bastante a performance. Sim. Bom, vamos agora falar da beta-alanina. O que é beta-alanina? Beta-alanina, bioquimicamente, é um beta-aminoácido, que eu sempre brinco nas aulas que aula de beta-alanina não é aula de beta-alanina, é aula de carnosina. A gente só toma ela para, dentro do músculo, ser produzida a carnosina, que é um tampão intracelular. E aí começa a ficar pesado, né, o tema. Mas eu acho interessante a gente ter essa informação. Então, daria para eu tomar direto a carnosina? Até daria. O nosso corpo, ele absorve um dipeptídeo. Mas no sangue, a carnosina ela é rapidamente quebrada em L-histidina e beta-alanina. Então, isso tem que ser transportado para dentro da célula muscular e, novamente, ser sintetizado a carnosina. E o reagente limitante dessa equação é a beta-alanina. A gente tem muito L-histidina dentro do músculo, mas beta-alanina a gente tem pouco. Por isso que a gente toma esse beta-aminoácido para a célula intestinal, o enterócito, absorver, cair na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ir para o músculo, do músculo se ligar à histidina para virar a carnosina, que vai ter o efeito de tampão. E aí, o que é um tampão? Um tampão, eu brinco, que é assim, se a gente tivesse um becker aqui, só com água, e eu tivesse uma solução ácida, e eu fosse pingando aqui nesse becker, sem um tampão, essa solução ácida. O pH, ele ia cair, ele ia ficar ácido de forma linear. Certo? Então, se eu adicionar uma solução tampão e continuar a pingar esse ácido aqui no meu becker, ele vai ter uma atenuação e aí depois ele vai gastar todo ele vai perder a sua capacidade tamponante e vai
acidificar novamente. Acho que é a solução tampão que a gente aprendeu no segundo grau era o bicarbonato. Isso, que também é um tampão. Se lembra disso? Daria, acho que em outro momento, da gente falar de bicarbonato, que ele também está dentro da aula de tampões. Eu sempre falo da betalanina porque ela é um pouco mais usada e ela tem algumas coisas interessantes para serem comentadas. Então, e aqui a gente entende que esse já é um suplemento que tem uma função muito mais específica. A acidificação do músculo está diretamente relacionado à fadiga. Então, o meu músculo, ele em repouso, ele tem um pH mais alcalino, e à medida que eu vou me exercitando, ele vai ficando mais ácido, e isso está relacionado com a fadiga. Então, eu quero tomar muita betalanina para ter muita carnosina, para conseguir conter essa acidificação que o meu músculo vai sofrendo. Então, ela funciona para isso. Então, ela só serve para exercícios de alta intensidade, alta carga, por 1 a 4 minutos, que é onde eu quero que esse tampão funcione e ele me prolongue a minha capacidade. Para a dor não ser um limitante. Isso, não só a dor, a própria fadiga causada pela acidez. Para a acidez demorar mais. Do ácido lático, né? Isso. Então, assim, é uma função muito mais específica. Em tese, a betalanina, ela permite com que você prolongue um exercício de força para ter mais reação inflamatória e ganhar mais massa muscular. É por aí, perfeito. É bem por aí. Então, quem que vai se beneficiar? É o atleta que está pedalando durante 1 hora? Não. É alguém que está fazendo um tiro de intensidade máxima. Talvez o futebol, o handball, que também tem alguns tiros. Que mais? O rugby, que também tem alguns tiros. O crossfit. E aquela musculação pesada, né? Melhora desfechos só de musculação, de exercício resistido também. Tanto é que o pessoal que faz muita academia adora tomar uma betalanina. Eu ouvi falar disso. Mas aí a gente entra num outro conceito difícil, mas muito necessário, que é qual é o tamanho do efeito dessa intervenção. Para alguns desfechos, ela tem uma magnitude do efeito menor, né? E quando a gente vai lá, está lendo um estudo correndo, a gente só vai lá no p-valor. É menor do que 0,05, tem significância estatística. Mas um P estatisticamente significante é diferente de dizer que o suplemento funciona muito, que essa é uma intervenção que vai ter uma magnitude grande. Então, para alguns desfechos, a melhora daquele desfecho é muito discreta, é muito pequena, né? Então, mas sim, é um suplemento que está dentro dos arsenais ali do que eu vou prescrever. E dose, a gente vai usar entre 1 e 4 gramas ao dia. Em doses fracionadas. Por quê? Porque vem o grande efeito colateral da betalanina, que é parestesia. Face, membros superiores, pescoço, tronco. Tô tendo um AVC, doutor. Então, se você prescreve betalanina em altas doses, não explica para o seu paciente, ele começa a ter esses efeitos, ele vai ficar bem ansioso, né? Como é que a gente mitiga esse efeito dessa parestesia? A gente não ultrapassa 850 miligramas a 1 grama por tomada. E aí já vira um suplemento muito chato de ser tomado. 4 tomadas ao dia, meu Deus, né? A gente não toma antibiótico 7 dias, que é de 6 em 6 horas. Ele não é que nem a cafeína, que, por exemplo, eventualmente eu vou fazer um esforço físico no fim de semana. Não, ele tem que ser tomado é mais parecido com a creatina nesse ponto. Olha só. O nosso corpo vai estocar, vai se saturar. Para melhorar o desempenho numa prova específica. Então, assim... Ou num treino específico. Então, ou vai ser um atleta amador que está muito motivado, ou vai ser um atleta que aí eles fazem tudo certinho, né? É a profissão da pessoa. Desculpa,
Para atletas profissionais, beta-alanina e cafeína ou creatina é considerado como doping? Não é considerado doping. Tinha uma dose que o Comitê Olímpico Internacional ele considerava doping de cafeína. Mas isso caiu em 2008, 2009, se eu não me engano, e não é mais doping. Nem a beta-alanina é dosado. É interessante, é dosado, mas não é considerado como doping. É meio que para ficar no radar do Comitê Olímpico. Quanto que vocês estão usando? Vocês estão usando doses muito absurdas ou não? Legal. Isso é interessante. Interessante, né? Bom, vamos lá. Agora vamos ganhar massa muscular, né? E a gente pode mudar para a gavetinha de massa muscular, né? E aí eu reforço que essa é uma divisão didática, né? Se eu estou treinando bem, a creatina vai me ajudar a aumentar a minha massa muscular. Mas se eu estou pensando especificamente com o objetivo de ganhar massa muscular, e eu estou de frente com um paciente que ele não é o perfil do atleta ou muito saudável, na verdade é um idoso sarcopênico ou frágil, que os conceitos se misturam muito, e até a caquexia se mistura muito com o conceito da sarcopenia. Isso é super interessante. Então, a grande diferença entre a definição de sarcopenia e caquexia é o estado inflamatório. Então, a caquexia considera que você tem que ter um paciente muito inflamado para eu chamar isso de caquexia e não de sarcopenia. Porque os conceitos se misturam. Tudo tem a ver com redução de massa muscular ou força muscular. Mas aí, para caquexia, eu tenho que ter esse componente da inflamação. Então, eu posso dosar PCR, que vai estar alto, e eu posso dosar albumina, que vai estar baixa. Tá. E entrando nesses suplementos para esse paciente ou para essa pessoa um pouco mais frágil, um pouco mais sarcopênica, que vai se beneficiar talvez mesmo não conseguindo se exercitar, aí entra o beta-hidroximetilbutirato, o HMB. O HMB ele é muito estudado dentro dessa população. E o mecanismo de ação dele é super interessante. Então, ele ao mesmo tempo em que ele vai ser um agonista da via de estímulo à síntese proteica, que é a via do mTOR e a via do GH e do IGF-1, que é o hormônio do crescimento e o insulin growth factor tipo 1. Então, ele está estimulando vias de síntese proteica, ele está bloqueando vias de degradação proteica do músculo, da ubiquitinina proteasoma. Então, por isso que ele é capaz de atuar nesses desfechos de melhora de composição corporal ou ganho de força. Que é importante principalmente para o velhinho que tem dificuldade de mobilização, né? Isso. Quer dizer, é você tentar resgatar esse paciente para poder melhorar a mobilização, para poder melhorar a função dele. Então, esse é um suplemento que eu utilizo no hospital. Num paciente que está hospitalizado, onde não adianta você dar creatina para esse paciente, por exemplo. E como é que você dá isso? Vamos para a dose, né? A dose são 3 gramas ao dia, uso contínuo, 3 gramas ao dia. Então, tomar ele em cápsulas ficaria muito desconfortável, que é o mesmo problema da beta-alanina, que vão virar muitas cápsulas, e o idoso, ele já toma muitas cápsulas. Eu vou colocar mais 5, 6 cápsulas para serem tomadas, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente está prescrevendo. Então, eu falo para manipular em um sachê. Tem preparações comerciais que dá para comprar direto a preparação comercial e dá para você manipular. Uma das poucas coisas que eu vou pedir para o meu paciente manipular, que esse é um outro disclaimer, né? Se existe um medicamento ou suplemento na bancada, por que você está manipulando esse medicamento? Porque a gente tem uma corrente meio anti-indústria farmacêutica que ficaria contrária a esses medicamentos da farmácia. Veja, eles passam por testes de segurança muito mais criteriosos do que qualquer coisa que eu for manipular.
certo? Então, esse é o único motivo que a gente dá preferência para a medicação da bancada, e não porque a gente tem um fechamento com a indústria farmacêutica. E o disclaimer que eu devia ter feito no início, talvez, do programa, é que eu não tenho nenhum conflito de interesses com nenhuma indústria, com nenhuma fabricante, nem nada. Então, essa é o HMB. Esse é um suplemento que eu vou usar muito mais na caquexia oncológica, no idoso com sarcopenia. E aí vamos para as evidências, já que tem uma meta-análise que mostrou que para ganho de massa muscular, o diamantezinho tocou o intervalo de confiança, ela não foi um resultado tão expressivo, mas para ganho de força... Mas para ganho de força, ele foi estatisticamente significante e com uma magnitude de intervenção boa. Então, dá para a gente prescrever sem medo. Quando você viu esse estudo que o diamante tocou, tinha um estudo chato lá, foi um estudo que jogou tudo, que atrapalhou isso? Eu acho que não era tão heterogêneo assim. Não era tão heterogêneo. Não. Porque eu já vi, uma vez eu fiz uma meta-análise, tinha uns estudos, estava bonitinho, aí deu um lá. Se pudesse excluir, né? Eu falei, vou ter que deixar, mas tá bom, isso faz parte, né? Isso faz parte da ciência, né? E aí, então, agora, e é importante falar do músculo, né? Hoje a medicina entregou a idade, mas não entregou músculo e não entregou cérebro. Essa né? é uma então discussão... a gente está voltado para o músculo e para o cérebro, né? A importância do músculo no nosso corpo. Funcionalidade, né? Que vocês já discutiram isso e discutem com frequência. Exaustivamente aqui. Então nós vamos falar, você falou do HMB, né? O HMB é para pacientes mais patológicos, caquexia, atrofia muscular grave, em idosos, etc. Agora vamos falar do whey. A moda é o whey hoje, né? A moda são as duas palavras que a gente mais ouve, creatina e whey. Sim. Né? E o whey tem um mundo, né? Tem um mundo de suplementos proteicos e que para a gente é como leigo aprender o que é bom, o que é ruim, como fazer, tá? É difícil, né? Porque tem muita variedade. Vamos falar um pouquinho do whey, então. Esse é um tema muito interessante, muito extenso, mas que eu acho que cabe a gente fazer uma introdução muito breve sobre como as proteínas são digeridas e absorvidas. Então, as proteínas, eu brinco que uma proteína é um colar de pérolas, e essas pérolas são os aminoácidos. Então, a gente ingere o colar completo e o nosso tubo digestivo vai quebrando. E como é que o intestino absorve essa proteína? Na forma de aminoácidos, na forma de dipeptídeos, que são 2 pérolas, e na forma de tripeptídeos, que são 3 pérolas. Então, a via de absorção de dipeptídeos é uma via muito boa. A gente absorve uma parte expressiva das nossas proteínas através de dipeptídeos. Tripeptídeos dá mais trabalho, moléculas maiores do que um tripeptídeos, aí a absorção é quase desprezível. Não é desprezível, ela é bem pequena, mas já cai bastante. E então, a partir daí a gente entende a digestão e absorção de proteínas. E o próximo... O aminoácido é tranquilo. O aminoácido é muito bom, é uma via muito boa. Mas o que eu achei muito interessante aprender foi que de dipeptídeo também é muito boa. A gente absorve muito dipeptídeo. E aí esse dipeptídeo pode cair na corrente sanguínea e ser quebrado na hora, que é o que acontece com a carnosina, ou ele pode ser absorvido pela célula na forma de dipeptídeo, né? E aí outro tema muito interessante vamos dizer assim, o valor biológico daquela proteína, que é aquela tabelinha. E aí tem um conceito muito interessante, dessa fonte proteica alimentar, o quanto eu estou absorvendo e eu vou conseguir utilizar bem. O quanto vai ser digerido, absorvido e vai entrar para o meu metabolismo. E é aí que a gente entra no conceito do DIAAS, esse acrônimo chato, que é o score de aminoácidos indispensáveis digeríveis.
que se a gente for simplificar daquela fonte alimentar proteica, o quanto eu estou absorvendo daquilo. E aí, isso explica o do porquê das proteínas do soro do leite terem se difundido tanto. Então, às vezes, coisas ruins se difundem, infelizmente, mas coisas boas também se difundem, como a proteína do soro do leite e o café. O brasileiro toma muito café, por exemplo. Então, o DIAS, o valor biológico das proteínas do soro do leite é altíssimo. Eu absorvo muito bem uma proteína do soro do leite. E aí, quando a gente vai descendo o gráfico, um ovo completo a gente absorve muito bem. Aí só a albumina isolado, o ovo sem a gema, cai um pouco essa absorção. As proteínas de fonte animal, peixe e bovino e suíno, também é muito bom. E aí vai caindo. E aí a proteína isolada da soja ainda é um DIAS bom. A proteína isolada de ervilha também é bom. Trigo? Também é bom. Tá naquela tabelinha lá. É considerado menor, bem menor do que da proteína do soro do leite. Mas daí para baixo é um Deus nos acuda. Cai muito. Cai de 100 e tanto, 130, que é o DIAS da proteína do soro do leite, para menos que 80, 70, 60. O que isso significa? Que eu vou ter que comer mais daquela proteína. E a gente sabe que os grupos que mais precisariam estar comendo um pouco mais de proteína são os que menos querem comer, que são os idosos. Que idoso que não ama jantar um pão com uma bolacha com um chá, Um pão branco com manteiga. Ou café da manhã, um pão branco com manteiga e café. Veja, as fontes animais de proteína dá trabalho você mastigar. Os idosos perdem até a palatabilidade para essas fontes. Eles ficam até mais enjoados, né? Meu pai mesmo falou, eu não aguento mais comer carne. Então a gente precisa dar proteína de alta qualidade para esse paciente. Veja, como dar proteína de alta qualidade se ele também não quer essas fontes proteicas ou não quer até a proteína do soro do leite? Aí eu posso usar as fontes vegetais enriquecidas com leucina, né? E aí eu posso misturar essas fontes vegetais de modo que os aminoácidos limitantes, eles não sejam mais tão uma complemente à outra, que é o arroz com feijão. Você pega uma gramínea e mistura com uma leguminosas, os limitantes em uma são diferentes dos limitantes na outra, e aí eu tenho uma boa combinação. Mas você veja só, então, se eu opto por dar uma proteína de fonte vegetal, eu tenho que ter essa preocupação. Ou tem que ser um preparado enriquecido com leucina, ou ele tem que ter os aminoácidos limitantes bem balanceados. Para um complementar o outro, isso, né? E aí a gente entra em outra discussão muito longa, que é a da meta proteica. Quanto de proteína eu preciso consumir? Isso varia muito de pessoa para pessoa, sexo, idade, desempenho, etc. Fase de vida. Mas eu acho que um ponto de corte que vai respeitar espectros bem diferentes seria o 0,8 a 1,2 ou a 1,5. Tem muitos estudos com meta proteica no ambiente hospitalar em pacientes que estão só com dieta enteral e parenteral. E nesse ambiente super controlado, eu ainda tenho incerteza sobre a meta proteica. Teve um estudo clínico randomizado chamado EFFORT, que foi publicado, ele comparou eu dar 1,2 gramas com 2,2 por quilo de peso. Ele comparou o grupo que ele chamou de proteína normal com alta proteína. E um estudo controlado
multicêntrico, ele não encontrou uma diferença em desfechos duros entre esse grupo 1.2 e o 2.2. Ele não encontrou. A gente precisa lembrar que o grupo que eu queria dar 2.2, eu prescrevi 2.2. Chegou no paciente 1.9, que é uma coisa que tem em nutrologia, em terapia nutricional, que é o prescrito infundido. O quanto que a gente acha que está dando, mas na verdade teve pausa da dieta por isso, pausa da dieta por exame, pausa da dieta por aquilo ali, jejum para tomografia, jejum para aquilo outro. Então eu queria dar 2.2, eu dei 1.9, e no grupo proteína normal eu queria dar 1.2, eu dei 0.9. Dei ainda menos. Mas em um intervalo tão grande assim de proteína, não teve uma diferença. O desfecho foi praticamente igual. Na análise de subgrupo, que não foi uma análise de subgrupo espúria, que não foi uma análise de subgrupo como aquele estudo do ISIS-2 com a AS, que eu achei brilhante aquilo. O Lancet não queria deixar eles publicarem sem uma extensa análise de subgrupos, e eles colocaram que 2 signos não se beneficiariam do AS no contexto de infarto. Isso ficou famoso. Era gêmeos e não sei o quê. Então, se você vai fazendo uma análise... da Lua. Se você vai amassando os dados, você vai encontrar alguma coisa que é um resultado espúrio. Mas esse foi um resultado que no próprio protocolo eles disseram que iriam avaliar, que eram pacientes com lesão renal e SOFA, que é o score de gravidade mais alto. Esses pacientes tiveram uma tendência a piores desfechos no grupo alta proteína. Mas o que eu quero dizer com isso? É que num ambiente super controlado, eu tenho incerteza sobre a meta de proteínas. Imagina num ambiente não controlado, que é o a população geral. Então, veja, não vamos ficar emocionados na hora de defender um número. Vamos pensar num intervalo. Vamos personalizar o atendimento para aquele paciente, enquanto a gente não tem estudos que são tão taxativos em relação à meta proteica. Agora vamos falar então, por exemplo, você falou de pacientes hospitalizados, o caquético, o paciente com caquexia, o paciente com caquexia oncológica, etc. Eu estou falando de um homem comum, 50 anos, ele tem que fazer uma reserva muscular. Você está querendo fazer uma consulta, né, Marcelo? Não. Eu já estou resolvido, mas é mais ou menos... esse é o timing da nossa reserva, né? Claro, a gente constrói a reserva, só que quando você tem 30, 40 anos, você tem mais disposição. Você chega com 50 anos, além de você perder a disposição, é a hora que acelera a redução fisiológica do músculo. Resistência anabólica. Desacelera. E esse cara, ele precisa de montar a reserva dele para ter 90 anos e levantar da privada sem ninguém te ajudar. Funcionalidade. Sem ninguém ficar assistindo você ali no banheiro. O que a gente acha que não é importante até perder. E depois que você perde, você descobre que era a coisa mais importante da sua vida, mais do que ir para Paris passear. É conseguir deambular, se mobilizar na cama, pegar um frasco na cozinha ali em cima, cozinhar, fazer uma pequena atividade. É ter funcionalidade. Primeiro, esse cara merece whey ou não? Como é que você analisa um paciente assim? Tá barrigudinho, tá com... Não tô assim, tá? Eu tô falando. O cara tá barrigudinho, tá com a massa muscular 20% do peso corpóreo. Problema para você. E aí? Veja, eu vou tentar fazer um recordatório alimentar das últimas 24 horas. Vou pedir para uma colega nutricionista fazer não só fazer 3, né? Na segunda, o recordatório alimentar é do domingo. Domingo não é um dia normal na nossa vida. Não é. Então, definitivamente a gente não precisa é. fazer... É o dia que a gente fala, dia da liberdade, deveria chamar domingo. Eu tento fazer uma estimativa abrangente de o quanto de proteína esse paciente está comendo. Está comendo menos do que 1,5 gramas de proteína? Vale a pena eu dar essa fonte proteica. Vale a pena eu tentar ajustar a alimentação dele, ver se ele vai conseguir comer ou não. Mas
vale a pena eu não ter inércia também. E se é uma pessoa que tem um estilo de vida muito corrido, que é o nosso, que é o de muitos dos nossos pacientes, que a rotina está nos esmagando de alguma forma, o suplemento proteico facilita a nossa vida. Sim, Então, de fato, facilita. então Isso é uma verdade. Então, veja, eu tento fazer uma reeducação alimentar inicialmente, mas eu evito essa inércia terapêutica. Tô vendo que meu paciente está numa fase difícil, né? Tá com a vida corrida, ele precisa de um pouco de comodidade, um auxílio, eu prescrevo um suplemento proteico, um módulo proteico, assim, por assim dizer, para ele chegar na meta de calorias dele, com certeza. E meta de proteína, né? Meta de proteína, Meta perdão. de proteína. Agora eu vou te jogar um outro problema, então, já que ele está escapando bem, né? Está se saindo bem, né? Por exemplo, eu vejo, eu sou da Igreja Adventista que valoriza muito o vegetarianismo, tá? Então já vi idosos, um desses idosos eu conheço muito bem, o cara falou assim, já não tolera bem a carne, já não come, virei vegetariano. Tá. E o pior, vira vegetariano sem suplementação. Sim. E aí começa a comer leguminose, tal, mas você sabe que a quantidade de proteína na dieta vegetariana ela é mais restrita. Sim. Ela é bem mais restrita e tem o outro problema que você falou, a cadeia de aminoácidos que vai ser absorvida, né? O melhor valor proteico é o valor proteico da carne, do leite, da proteína do soro. Como suplementar esse paciente para ele não evoluir com sarcopenia? Veja, se ele for vegetariano ou vegano, tem vários micronutrientes que eu vou ter que tomar muito cuidado. Então, se ele for vegano, né, só existe B12 no reino animal. Só existe a vitamina B12 no reino animal. E eu não preciso esperar ele fazer uma anemia macrocítica, que às vezes vem uma degeneração combinada subaguda da medula, antes da anemia macrocítica por deficiência de B12. Então eu vou ter um cuidado especial com vitamina B12, com ferro, com cálcio e com a proteína desse paciente vegano. O vegetariano ele vai escapar mais, né? Porque acaba comendo ovo, tomando um leite, ele escapa mais. Ele não apresenta déficits assim tão importantes. Mas nesse paciente, eu com certeza, eu acho que ele se beneficia muito de um suplemento proteico, ou aquela proteína isolada da soja, ou do arroz, né? Ou do trigo, ou da ervilha. Não é arroz só, não é só ervilha, é o preparado isolado dele, combinado, né? Preferencialmente enriquecido em leucina. E aí na minha cabeça eu tenho que fazer os cálculos pensando que eu vou ter que dobrar aquela porção de proteína, né? Eu daria creatina para ele também, para esse perfil de paciente, né? Então eu acho que é mais ou menos creatina também é proteína. Né? E creatina também é encontrada só no reino... É um tipo de proteína. Em grandes quantidades, mais carne de porco, carne suína, carne bovina. Que pro adventista já é um problema, porque não comem carne de porco. Né? Ou para os muçulmanos também não comem carne de porco, né? Tem outras religiões que não comem carne de porco. Então, quer dizer, a creatina é importante para esses pacientes. Sim. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Por exemplo, tem um outro suplemento que eles chamam de BCAA. Os aminoácidos de cadeia ramificada. Eles se popularizaram muito entre os praticantes de musculação, né? Só que quando a gente vai... Assim, o princípio biológico é fantástico, né? Os aminoácidos de cadeia ramificada, sim, eles iriam auxiliar muito na construção muscular, evitar a degradação muscular, e tem evidências in vitro e em modelos animais abrangentes mostrando o benefício deles. Aí você vai para os estudos clínicos. A gente tem bem pouco melhora de desfecho clínico
Tem um estudo clínico randomizado que aplicou um questionário de fadiga muscular. Só. Esse é o único desfecho positivo. Então, não aumenta a massa, não tem evidência de que aumenta a massa muscular, não tem evidência de que aumenta a força, só tem evidência de que melhoraria fadiga, dor pós-treino. Então, não sei se eu investiria os meus preciosos reais nesse suplemento, porque a suplementação, ela onera o nosso paciente. A gente chega, às vezes, o paciente podia estar tomando uma medicação que tem uma evidência enorme e ele está gastando esse dinheiro com suplementos bem caros e que talvez não tenham o desfecho esperado. E aí a gente já faz um gancho super interessante com o colágeno hidrolisado. O colágeno, já ouvi falar. Com certeza ouviu, muito paciente veio perguntando sobre o colágeno no consultório. E o colágeno, ele eu já fiz aquela referência ao colar de pérolas. Agora vamos pensar que esse colar ele está enrijecido e na verdade ele é uma varetinha. O colágeno são 3 varetinhas num formato helicoidal, certo? Então, quando eu faço uma quebra em água dessa cadeia de colágeno, eu tenho o colágeno hidrolisado, que é solúvel em água. Então, o colágeno da gelatina, ele é insolúvel em água. Se eu hidroliso essas 3 cadeias, eu tenho o colágeno solúvel em água ou hidrolisado, que a gente consegue comprar na farmácia. Então, quando eu for pegar o suplemento e jogar ele no copo d'água, ele tem que afundar. Ele é solúvel em água. Porque ele está dividido nas 3 varetinhas separadas. Se eu pego essas varetinhas e quebro elas em pontos específicos, eu tenho os peptídeos bioativos de colágeno, que são os patenteados, certo? Então, eu acho que só para a gente esclarecer essa primeira diferença. E aí, a gente já fez uma aula também de colágeno, e aí a gente, lá na nutrologia, e eu convidei uma colega do HC para falar sobre os desfechos de pele, e eu fui atrás de toda a literatura para desfechos de aumento de massa muscular, porque tem muita gente tomando para supostamente melhorar a massa muscular. Para isso, não funciona, certo? Para isso, a gente tem uns 5, 6 estudos clínicos com resultados bem divergentes. Alguns melhoraram discretamente a força, com uma magnitude da intervenção muito pequena. Alguns melhoraram a biópsia da musculatura aqui da coxa, mas porque a matriz extracelular se expandiu um pouquinho e não porque a fibra muscular em si se expandiu, certo? Então, e o mais importante, o colágeno, seja ele da gelatina ou não hidrolisado, seja o hidrolisado, sejam os peptídeos, nunca vai substituir uma fonte proteica completa. O PDCA ou DIAS dele é 0, tende a 0. Ele não tem vários aminoácidos essenciais para a construção muscular. Então, se eu tenho um paciente que está tomando um colágeno no lugar do whey protein, ele nunca pode ser usado dessa forma. Tá, e só uma pergunta, qual foi o desfecho de pele? Curiosidade. De pele, os colegas da dermatologia gostam. Gosto. Porque nas biópsias, realmente, essa expansão da matriz extracelular deixa a célula, o tecido mais gordinho. Se o tecido está mais gordinho, mais bem hidratadozinho, essas rugas perioculares aqui, que já estão bem evidentes, vão dar uma desaparecida. Olha só. Então, para desfechos de hidratação da pele, tem desfechos positivos. Aí entra uma questão super complexa.
eu preciso tomar o peptídeo ou eu posso tomar só o colágeno hidrolisado, tá? Não tem um estudo comparando um contra o outro, tá? E fisiologicamente, o colágeno hidrolisado vai ser absorvido como ditripeptídeos e ele vai ser refeito dentro do corpo. Então, eu talvez não investiria tanto o meu dinheiro num produto muito caro, sendo que eu posso tomar meus 10 gramas de colágeno hidrolisado ao dia e ter os mesmos benefícios, né? E provavelmente ter os mesmos benefícios. Só que é outro suplemento, são 10 gramas e você vai ter que tomar todo dia. Mas eu estava pensando aqui, não foi na pele, aqueles casos de dissecção refratária, né? Se por acaso, mas isso aí não tem evidência, não tem nada, né? Aqueles pacientes que têm deficiência de colágeno na parede da artéria, etc., que dissecam direto. Eu nunca vi um estudo. Eu também nunca ouvi desfecho falar, assim. Não tem nada. Agora, vamos lá, vamos voltar um pouquinho para o whey. Qual é a diferença do whey concentrado, o whey hidrolisado? Qual que é melhor? Qual que você... Isso é muito interessante e tem muita dúvida, né? Assim, por uma lacuna legislatória, o que é definido como whey protein concentrado é um produto muito heterogêneo, que pode partir ali de 50% de whey protein até 80% de whey protein. Então, eu vou tomar um whey protein concentrado, ele tem que ser de uma marca que eu conheço ou de um que tenha uma boa quantidade de proteína na sua composição. Porque uma marca pode vender um whey protein concentrado que vai ser um blend ali de carboidrato e whey, coisas mais baratas, muito heterogêneo, tá? Já o isolado, aí ele tem que ter mais do que 90% de whey protein. Então, ele é um produto mais mais homogêneo, né? E o hidrolisado é simplesmente ele quebrado em água, ele dividido, ele parcialmente digerido, vamos assim dizer. A maior parte das pessoas podem tomar o seu whey protein concentrado sem nenhum problema, certo? Agora veja, paciente que tem ou síndrome do intestino curto, ou é um paciente que fez uma cirurgia bariátrica do tipo sleeve ou gastrectomia vertical menos, mas o bypass, que é mais desnutritivo, certo? Aí faz sentido eu investir ou no hidrolisado ou até no isolado, né? Tá. Mas para nós aqui, né, pessoas relativamente saudáveis, eu não vou ter quase nenhuma diferença entre optar por um Quer ou dizer, por porque outro. o investimento é mais alto no Sim, hidrolisado. esses produtos têm preços totalmente diferentes. Totalmente, é o dobro do preço, eu acho. Se não me engano, o hidrolisado é o dobro do preço do concentrado. Outro grupo de pacientes interessante que seriam os diabéticos, né? Meu paciente tem diabetes tipo 1 ou 2. Faz sentido investir em um whey protein isolado, né? Faz mais sentido. Agora, efeitos colaterais, né? Então, vamos lá. Por exemplo, o whey concentrado, ele tem a caseína, se não me engano, e a lactose, né? Então, ele pesa mais, né? Ele tem traços, ele não tem quantidade muito grande, tá? São traços. Ele não tem quantidades muito grandes. Mas sim, tem muitos pacientes que vão sentir um pouco mais de desconforto. E aí eu vou testando. Às vezes eu testo todas as proteínas do soro do leite, o paciente não ficou bem, aí eu vou para as outras fontes proteicas mesmo. Tá. Mas acho que é meio individual. Isso proteína aí. De soja e ginecomastia, tem muita gente que fala que ela aumenta a produção de estrógeno no corpo, alguma coisa assim. Eu nunca vi um estudo clínico randomizado assim avaliando esse desfecho, para ser muito sincero. Então,
eu não saberia te dizer se... que é uma das queixas. Falam, né? Por causa dos fitoterápicos, alguma Sim. coisa assim. E a doença celíaca na proteína do trigo, né? É outro problema, né? Veja, quem tem o diagnóstico de doença celíaca tem que ser muito rigoroso em relação a isso. Cada vez que ele se expôs ao glúten, ele vai ter aquela invasão de linfócitos ali no intestino delgado e aquilo ali vai piorar. Então, quem tem o diagnóstico confirmado de doença celíaca tem que ser muito rigoroso. Tem que ler tabela nutricional de tudo. Agora, existem as intolerâncias não celíacas à proteína do trigo, ou seja, aquele paciente que não tem uma biópsia positiva ou não tem os autoanticorpos positivos, mas ele tem um desconforto abdominal com a ingestão desse subgrupo de nutrientes. Então, aí é um paciente que eu vou restringir a quantidade. Eu fico muito bem restringindo a quantidade. E se ainda assim eu estou restringindo a quantidade e o paciente tem muito sintoma de desconforto, tem dor abdominal, tem alteração do formato e do aspecto das fezes, aí eu já vou aventar a possibilidade de síndrome do intestino irritável, que é um diagnóstico de exclusão. Eu disse que esse paciente não tem doença celíaca, ele não tem tanta diarreia, então não preciso me preocupar com doença inflamatória intestinal. Eu excluí outras etiologias infecciosas, tem os critérios de Roma direitinho. Aí eu fecho o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, e aí eu vou ter que fazer uma dieta com poucos FODMAPs, a dieta Low FODMAP, que é uma dieta muito restritiva. Então, eu faria toda a minha investigação, eu confirmaria esse diagnóstico, e aí eu faço 1 mês de um teste terapêutico com uma dieta sem FODMAPs, porque aí eu vou ter que cortar todos os derivados do leite, todo o glúten, alho, cebola, Nossa. muitas frutas, muitos alimentos diferentes, né? Por 1 mês. De fato, melhorou tudo. Melhorou tudo. Aí eu vou tentar introduzir, a partir do 2º mês, subgrupo a subgrupo para testar a tolerância individual do meu paciente. Então, esse é um tema que daria um podcast completo. Bom, é que assim, a gente está falando quase 2 horas aqui, mas está bem interessante a conversa. Vamos falar rapidinho aqui dos suplementos com desfechos cardiovasculares. A gente não pode perder essa parte aí. Principalmente eu queria que você desse a ênfase aí ao que você até escreveu aqui para mim, que é ácidos graxos, coenzima, saulite e sal do Himalaia, né? Que tem esse mito Eu adoro esse tema de ácidos graxos ômega 3. E também é super extenso, mas dá para a gente tentar definir um escopo aqui na nossa conversa. Só para a gente lembrar, os ácidos graxos ômega 3, eles têm essa nomenclatura de 3, porque a dupla ligação ela está no carbono 3 a partir da extremidade metil. Por isso que eles chamam, isso eu acho interessante, ácidos graxos ômega 3. E aí a gente tem o ALA, o EPA, o ácido eicosapentaenoico, o DHA, o docosa hexaenoico. O EPA e o DHA são as grandes estrelinhas. O ALA tem estudos menos importantes com eles. Quem ficou muito famoso é EPA e com DHA. E quando a gente vai na farmácia comprar um ômega 3, ele vai trazer para a gente um blend de EPA com DHA em diferentes proporções. E aí, já tentaram estudar muito EPA com DHA para redução de infarto e redução de morte cardiovascular. Não vou chutar, senão vou falar um número errado, mas tem dezenas
de ensaios clínicos randomizados, dos RCTs, a ponto de já ter dado para fazer uma grande meta-análise da Cochrane, que é super interessante. Eu sempre recomendo qualquer meta-análise deles, que é muito bem feito. E aí, o que eles resumem em termos de estou tomando um ômega 3 para ter menos chance de infartar, certo? Se eu nunca tive infarto, ou seja, a gente está falando sobre desfecho primário, e aí a gente quer ver morte, o NNTB, o número necessário para trazer benefício, number necessary to benefit, do ômega 3 é 1000, ou seja, 1000 pessoas tomando ômega 3 por mais ou menos 4 anos para eu prevenir uma morte. Baixo pra caramba, né? O da Muito baixo, simvastatina, né? O da simvastatina é uma estatina de moderada potência, que ninguém dá nada, e que na verdade existe até correntes aí anti-estatina hoje em dia. Ela tem um NNTB no 4S Trial de 25. É muito baixo. Então, isso é muito bom para conversar com o paciente, se ele for esclarecido, para ele entender onde é que ele está entrando, tá? Quando a gente vai ver o NNTB para redução de não mais morte, e sim evento cardiovascular, cai para 400 na situação de desfecho primário, e cai para, eu não vou lembrar de cabeça, mas não era tão 80, alguma coisa assim, para desfecho redução de evento no desfecho secundário. Então a pessoa já teve um infarto e quer tomar pensando nisso. Talvez esse seja o paciente que mais se beneficia. E aí, quem de fato se beneficia? Quem tem hipertrigliceridemia. Ácidos graxos ômega 3, EPA, grau de evidência 1A para hipertrigliceridemia. Triglicérides altos. Então, o guideline da Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca com maior do que 500, evidência 1A. E aí os americanos tentaram criar um EPA modificado e purificado, e que aí não é mais um suplemento, virou uma patente virou quase um medicamento que se chama Vascepa. Não tem no Brasil. E aí, foi publicado acho que no New England. Ele reduziu de forma mais expressiva eventos e mortalidade cardiovascular. Mas esse EPA modificado e purificado que melhorou esse desfecho. Tá, que é um ácido graxo especial. Diferente do que a gente toma aí. E aí, assim, brevemente, olha que interessante. Aumentou em 48% hospitalização por fibrilação atrial o braço da intervenção que tomou Vascepa. Foi bom e foi ruim, né? E aí vieram outros estudos, o Strand e outros estudos, mostrando que de fato existe a associação, que a gente pode até chamar de correlação, entre EPA e incidência de fibrilação atrial. Então, isso aí a gente fecha o ciclo do programa, né? Isso volta naquela ideia de que eu vou tomar um suplemento porque mal não faz. Mal pode fazer. Pode fazer. Tá? E aí, brevemente, né? O Saulite. Vocês têm Saulite em casa? Não. Não? Ainda não. Então, cara, agora eu adoro sal, viu? Já viu eu tomando? Todo mundo vai no almoço, eu boto 2 sachês, às vezes 3. Eu falei, não, 3 não pode, é 2. Todo mundo vai sair daqui e comprar um Saulite. O Saulite, ele tem 75% de cloreto de sódio e 25% de cloreto de potássio, tá? E ele tem um estudo que foi publicado no New England com uma população de 20 mil chineses e os pacientes ou eram idosos hipertensos ou eles tinham AVC prévio. E o desfecho primário foi, se eu não me engano, AVC. E desfecho secundário, mortalidade geral. E tinha o desfecho de segurança de hipercalemia.
Se eu estou dando 25% de cloreto de potássio, Pode aumentar o potássio do paciente. Resumindo tudo, melhorou todos os desfechos e o desfecho de segurança não piorou. Então, o Sal Light, de fato, ele é muito benéfico. Ele vai reduzir a pressão arterial do indivíduo, ele vai reduzir evento cardiovascular, ele vai reduzir mortalidade cardiovascular. Então, assim, o RCT não tem um nome legal, acho que foi por isso que não pegou. A gente, quando vai fazer chama SAS, uma coisa assim, quando você vai fazer um RCT, você tem que dar um nome bacana ali, grudar na mente das pessoas. Agora, o sal rosa é 100% de cloreto de sódio. O sal rosa, ele é só um sal que é rosa, que supostamente veio do Himalaia. Né? Esse sal é bonito de ter na cozinha. É bonito. É quase peça de decoração lá na cozinha de casa. Que supostamente veio do Himalaia e que tem estudo científico mostrando que não tem nenhuma diferença com o sal tradicional. Então, sal rosa do Himalaia não tem lá em casa. Bom, então tá bom, é boa essa. Que nos fala quem gosta de sal, eu gosto de sal. Bom, então aí, parabéns aí pela sua presença, quase 2 horas falando, eu queria que você olhasse para aquela câmera lá, desse uma amarrada, dá uma amarrada em suplementação para o nosso... Qual é a mensagem que você tem para dar? 5 minutinhos para o nosso ouvinte a respeito da suplementação. Novamente, eu queria agradecer muito o convite, porque nesse ambiente eu fico muito à vontade. Saber que eu estou ao lado de médicos com a formação acadêmica incrível, né? O ápice aí da formação acadêmica. E eu fico muito feliz pelo convite e já me ofereço para participar de qualquer outro programa do interesse de vocês. Vamos lá. E eu acho que mensagens finais, eu diria que um suplemento alimentar, ele não é um atalho, ele é uma ferramenta para se chegar em algum resultado. Ele pode sim piorar alguma coisa. Ele pode ter algum desfecho negativo, dependendo para que motivo você está tomando. Então, aquela ideia de que mal não faz não é correta. Eu diria que se você for buscar o seu nutrólogo, descubra antes se seu nutrólogo é nutrólogo, porque a maior parte dos colegas é não especialista. Acho que é isso. Eu acho que de mensagens breves seria isso. E é importante reforçar que a suplementação ela deve ser muito bem indicada e tomada por um tempo determinado durante a indicação. Eu já atendi pacientes que tomam inúmeros suplementos a ponto de não conseguir pagar uma consulta. E as pessoas tomando de modo indefinido. E que por vezes não é necessário, né? E que muitas vezes suplementos não necessários. Aí o próprio paciente fala, mas doutor, mal não faz. Aí eu falei, olha, se tomar demais e por tempo indeterminado, dependendo da suplementação, pode até intoxicar. Então, para procurar ajuda de bons nutrólogos, bons nutricionistas, bons médicos, para que toda a prescrição seja baseada em evidência. E claro, suplemento não substitui uma dieta adequada, prato colorido, né? Não substitui tempo de sono adequado, não substitui exercício físico, não substitui um bom convívio social. Gerenciamento do estresse, né? Isso. Não substitui perfeito. Nada disso. Não substitui. O suplemento é apenas é a cereja do bolo para tentar melhorar todos esses pré-requisitos que, em teoria, deveríamos estar fazendo. Perfeito. Muito obrigado, você que assistiu o episódio até o final. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like, comente, fale, eu tomo tal suplemento,
tal suplemento para mim faz bem, tal suplemento não funcionou. Eu vou encaminhar todas essas questões aí para o Guilherme, ele vai responder, mas é muito importante a sua participação. Muito obrigado, Guilherme, por ter vindo aqui, por ter dado essa aula. Eu acho que a gente aprendeu bem hoje, né? Você aprendeu bastante, né? Muito obrigado a você que nos assistiu até o final. Até o próximo episódio. Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você.